Boa noite, meu nome é Rosane, eu sou aluna do terceiro semestre de enfermagem da Facrei e vou estar apresentando um trabalho na disciplina de fisiologia. O meu tema é sistema imunológico, vou estar falando um pouquinho sobre o sistema imunológico e sobre algumas células de defesa do nosso organismo. Então, o sistema imunológico, como o próprio nome já diz, é responsável por conferir nossa imunidade. Então, ele está intimamente ligado às funções de proteção e defesa, né? Ele é responsável por defender o nosso organismo de agentes patológicos, de micro-organismos, né? De moléculas estranhas e até mesmo de células que possam estar trazendo malefício para o equilíbrio do nosso corpo, como, por exemplo, células cancerígenas. Ele atua por meio de ativação de uma resposta imune, e essa ativação acontece por meio do reconhecimento dos antígenos que esses agentes patológicos apresentam. As nossas células de defesa, propriamente dita, são os glóbulos brancos, são os leucócitos. Eles são originários lá na nossa medula óssea vermelha, juntamente com as demais células do sangue, que são as plaquetas e as hemácias. Então, eles são originados de uma célula-tronco, que nós chamamos de célula hematopoética. Essa célula ela vai originar, então, as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea, as hemácias, responsáveis pelo transporte de gases e nutrientes, e os nossos glóbulos brancos, que são aí os grandes responsáveis pela nossa imunidade, pela defesa do nosso organismo. Além dessa resposta celular, a gente tem mais 3 tipos de barreira que auxiliam esse processo, então, de proteção do nosso corpo. São as barreiras químicas, que envolvem aí o suco gástrico, né, as enzimas digestivas, as barreiras microbiológicas, que são compostas pela nossa flora, pela nossa microbiota natural e benéfica, e barreiras mecânicas, que são caracterizadas pelo nosso muco nasal, pelo muco vaginal. Então, são meios de proteção do nosso corpo. Quando esses meios de proteção falham e o micro-organismo, de alguma forma, consegue adentrar e chegar aos nossos tecidos, então as nossas células de defesa entram em ação. Nós produzimos 2 tipos de resposta imune. A inata, que seria aquela resposta que acontece mais rápido, mais precoce. Então, existiu ali o contato com o micro-organismo, algumas células de defesa já vão agir ali quase que imediatamente. Essas células de defesa iniciais são os macrófagos e os neutrófilos. Eles vão chegar bem rápido ali no local da infecção e eles vão estar reconhecendo essas células e tentando fazer a digestão dela por meio de fagocitose. Quando esse processo falha, essa infecção persiste, a gente produz uma resposta imune que a gente chama de resposta imune adaptativa. Ela é mais especializada. Então, ela pode acontecer dias depois da infecção. Então, ali os macrófagos, os neutrófilos, eles não conseguiram cessar aquela infecção. O nosso corpo vai continuar tentando ali descobrir que tipo de antígeno está presente e mandando mais células de defesas especializadas ali para então tentar matar esse micro-organismo, esse patógeno aí, né? E cessar aquele processo infeccioso. Os nossos glóbulos brancos, eles são divididos em 2 categorias, que podem ser os granulócitos, que são aqueles que produzem ali, que apresentam grânulos ali na sua membrana, e esses grânulos são bem visíveis, então quando eles são corados, é possível que a gente veja vários pontinhos ali escuros, que são esses grânulos na membrana.
Dentro dessas estruturas estão as enzimas que vão auxiliar o processo aí da eliminação, então, do agente patológico. A gente tem 3 tipos de granulócitos, que são os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos. Uma segunda categoria de glóbulos brancos são os agranulócitos. Eles são mononucleares, possuem um núcleo mais regular e ali nele os grânulos eles não estão visíveis. Então esses grânulos enzimáticos eles não conseguem ser diferenciados ali na membrana da célula. Então por isso eles são chamados agranulócitos. Eles são produzidos lá na nossa medula óssea vermelha, né? E eles acabam migrando para outras partes do corpo para se diferenciar e amadurecer. Eles são os monócitos e os linfócitos. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos diferentes aí de glóbulos brancos, iniciando pelos neutrófilos. Os neutrófilos, eles são as células de defesa mais comuns no nosso organismo. Então, eles vão ser ali um dos primeiros a chegarem num local de infecção. Eles são células que realizam fagocitose, então eles vão chegar ali, vão tentar reconhecer o antígeno daquele agente infeccioso e a partir daí eles vão tentar fagocitar esse micro-organismo para digerir. Como produto dessa digestão, então, eles vão eliminar substâncias, né, que vão ser ali os restos daquele micro-organismo, daquele agente, né, são tecido linfático, né, e também os próprios neutrófilos ali mortos. Esse acúmulo de substância vai formar ali mais tardiamente o que a gente chama de pus, certo? Eles estão muito envolvidos, então, na fagocitose de bactérias, eles são muito comuns em infecções bacterianas. O eosinófilo também é uma célula fagocitária e muito comum ali na nossa corrente sanguínea, ali na defesa de infecções. Eles vão agir pelo mesmo mecanismo dos neutrófilos, né? Como eu já disse, pela fagocitose. Porém, eles são mais comuns em infecções por parasita e em processos alérgicos, assim, processos alérgicos e inflamatórios leves. E eles vão agir da mesma forma, eles vão chegar até o local da infecção, vão tentar reconhecer ali o antígeno, né? E fagocitar, digerir esse parasita, essa partícula que está causando aí um processo inflamatório ou alérgico. Os basófilos, ao contrário dos dois anteriores, eles são bem raros, eles vão ser receptores de imunoglobulina e também mediadores químicos. Os basófilos, eles vão ser mais comuns em infecções mais importantes, como, por exemplo, reações alérgicas, como a asma. Os linfócitos, eles já são lá as nossas células agranulócitos, né? Ele é um agranulócito, então ele não possui aí os grânulos e enzimas muito visíveis ali na sua membrana. E eles possuem também uma outra particularidade, e que eles podem ser divididos em 3 tipos, que são os linfócitos T, que vão ter origem lá na medula óssea vermelha, mas eles vão migrar lá no timo para poder amadurecer, e eles vão estar envolvidos ali no processo da imunidade celular. O linfócito B, eles já vão se desenvolver, se iniciar lá na medula óssea vermelha, mas eles vão se desenvolver, se diferenciar lá nos órgãos linfonoides, né? Lá nos linfonodos, que são aqueles granulozinhos, né? Que parecem feijãozinhos que a gente tem
em determinadas regiões do nosso corpo. E as células NK, elas vão estar muito envolvidas nos processos cancerígenos. Então, sempre que houver ali uma célula cancerígena, é comum que se encontrem também linfócitos NK. E por último aí são os monócitos. Os monócitos, eles circulam pelo nosso sangue, eles estão aí pelo nosso sangue constantemente, são produzidos e ficam circulando pelo nosso sangue por algum tempo, isso podem ser horas, dias, né? Mas a partir de determinado tempo, eles vão migrar para partes diferentes do nosso corpo. Então, alguns monócitos, eles vão lá para o nosso tecido conjuntivo e eles vão dar origem aos macrófagos, que são aquelas células grandes que vão estar presentes lá no início das infecções, né, que vão ser as primeiras células a chegarem ali nos tecidos para combater a infecção. E eles também podem ir lá para o nosso tecido ósseo, onde ele vai formar as células de osteoclastos, né? Que nós chamamos de osteoclastos. O meu trabalho era esse, eu agradeço a atenção e eu espero que tenham gostado.